E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui hoje nesse vídeo sobre função quadrática. Eu trouxe um exemplo aqui do cotidiano. Suponhamos que um homem ele queira vender um terreno, certo? Esse terreno ele tem um formato retangular e ele dá aqui a área total desse terreno, que mede 84 metros quadrados. Só que ele não dá as dimensões, nem o valor da frente do terreno e nem a medida do fundo. Suponhamos então que o comprador ele queira saber essas medidas. Ele queira saber quanto o terreno mede de frente e quanto que ele mede de fundo. Bom, a gente já sabe que a área de um retângulo ela é dada pela base vezes a altura. Só que a área a gente conhece, vale 84. A base aqui desse retângulo vale 20 menos x. E a altura vale x. Aplicando aqui a propriedade distributiva, repete aqui o 84. X vai multiplicar 20, fica 20 vezes x menos x ao quadrado. Bom, passando esse 84 aqui para o outro lado, ele vai passar negativo. Então fica 20x menos x ao quadrado menos 84. Tudo isso igual a zero. O 84 passou aqui para esse lado, então ficou zero aqui. Organizando toda essa equação, a gente fica x ao quadrado mais 20x menos 84 igual a zero. O nosso objetivo aqui é justamente encontrar o valor de x. E aqui a gente caiu numa equação do segundo grau, ou seja, numa função quadrática. E isso nos remete à definição. Definição de uma função quadrática. Uma função f dos reais nos reais chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com o a diferente de zero, tal que f de x assume o formato de a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c para todo x pertencente aos reais. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Porque se a for igual a zero, ele vai multiplicar o x ao quadrado e todo número multiplicado por zero é zero. Então, esse x ao quadrado aqui sumiria e ficaria só bx mais c. E aí a gente teria uma função linear, ou seja, ela não seria mais quadrática. Por isso que na função quadrática, o a ele sempre vai ser diferente de zero, que é para existir justamente esse x elevado ao quadrado. E quem são esses números reais a, b e c? Bom, a, b e c são os coeficientes de uma função quadrática, certo? São os coeficientes da função quadrática, são os números que vão acompanhar o x ao quadrado, o x e o termo independente. O a ele sempre vai estar multiplicando o x ao quadrado, o b
sempre vai multiplicar o x e o c sempre vai ser o termo independente. Ele nunca vai estar multiplicando nenhuma incógnita. Aqui tem alguns exemplos para identificar esses coeficientes. Primeiro exemplo, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 2. Bom, vamos identificar aqui os coeficientes dessa função quadrática. Quem seria o a? Coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado. Ou seja, quem está multiplicando o x ao quadrado aqui é o 3. Então, a, nesse caso, vale 3. Quem é b? B é o termo que multiplica x. Aqui no caso, quem está multiplicando x é menos 4. Certo? Tomar muito cuidado aqui com esse sinal negativo, que ele vai estar acompanhando o menos 4. E c é o termo independente, ou seja, o termo que não está multiplicando ninguém. No caso aqui, é o 2. Aqui na letra B, eu tenho a função f de x é igual a x ao quadrado mais 3x. Vamos aqui identificar os coeficientes. Quem é a? A é o termo que multiplica x ao quadrado. Ou seja, aqui, como não aparece, a gente já sabe que é 1. Então, a vale 1. Quem é b? B é o termo que multiplica x. Aqui no caso, é 3. E c é o termo independente. Como ele não está aparecendo, a gente já sabe que ele vale 0. Certo? C aqui vale 0. Na letra C eu tenho uma função y. Só para destacar aqui, y é a mesma coisa que f de x. Toda vez que aparecer assim, a gente sabe que f de x é igual a y. Tudo bem? Vamos identificar aqui os coeficientes dessa função quadrática. Quem é a? A é o termo que acompanha x ao quadrado. No caso aqui, menos 1. Tudo bem? Menos 1 que está multiplicando x ao quadrado. Quem é b? B é o termo que multiplica x. Só que aqui ele não aparece. Então a gente já sabe que ele vale 0. E c é o termo independente. No caso, menos 5. Aqui na letra D, eu tenho y é igual a menos 2x ao quadrado. Vamos identificar aqui os coeficientes. Quem é a? A vale menos 2. Quem é b? B não aparece. A gente já sabe que é 0. E c também vale 0. No caso, seria como se fosse 0, que multiplica x, mais 0, certo? Menos 2x ao quadrado, mais 0 que multiplica x, que é 0, mais 0. Ou seja, esses coeficientes b e c valem 0. É importante ressaltar aqui a importância de vocês saberem identificar esses coeficientes, saber identificar quem é a, quem é b e quem é c numa função quadrática, numa equação do segundo grau. Por quê? Porque vocês vão utilizar uma fórmula que é muito importante para a resolução desse tipo de conta, que é a fórmula de Bhaskara. E para a utilização dessa fórmula, vocês têm que saber identificar direitinho quem são esses coeficientes que estão na equação. Quando a equação do segundo grau ela aparece nesse formato, com todos os coeficientes tendo um valor real maior que 0, a gente diz que ela é uma equação completa, é uma função completa. Quando está faltando algum desses termos, quando b for igual a 0 ou quando c for igual a 0, a gente diz que ela é incompleta. Ou quando no caso os dois também forem igual a 0. Por exemplo, aqui na letra B eu tenho x ao quadrado mais 3x. Ela é uma equação incompleta. Por quê?
Porque o valor de C aqui é zero, ou seja, C ele é nulo nessa equação. Aqui na letra C já é o B que é nulo. Eu tenho menos x ao quadrado menos 5. O B aqui ele vale zero. Então ela é uma equação incompleta também. A letra D também é um exemplo de uma equação incompleta. Por quê? Porque tanto B quanto C valem zero nessa equação. Ou seja, esses três exemplos são exemplos de equações do segundo grau incompletas. Tudo bem? Vamos agora conhecer a fórmula de Bhaskara. Ela diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, delta aqui no caso é o discriminante, dividido por 2 vezes o a. Quem é esse delta? Delta é esse cara aqui, olha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Mais pra frente eu vou mostrar como é que vai ser utilizada essa fórmula. Mas por isso que é importante saber identificar quem são esses coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Porque são os valores que vão ser atribuídos aqui nessa fórmula. Certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma função incompleta. Como é que a gente pode resolver essa equação do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara? Bom, nesse caso aqui a gente pode resolver ela por fatoração. Como é que a gente faz isso? A gente vê que o x é o termo que está multiplicando tanto aqui no primeiro termo quanto aqui no segundo termo. Como é que pode ser reescrita essa equação? Eu tenho que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, não é? Mais 3 que multiplica x igual a zero. X ele está multiplicando tanto x quanto o 3. Então ele pode ser colocado em evidência. X, abre parênteses. Daqui, olha, saiu um x. É esse x que está aqui fora. E ficou só 1. Aqui também saiu um x. Ele foi posto em evidência. Então fica somente o 3. Igual a zero. Aí eu tenho x que multiplica x mais 3 igual a zero. Se vocês fizerem se vocês aplicarem essa propriedade distributiva aqui, vocês vão ver que vai voltar exatamente para isso. X vezes x vai ser x ao quadrado. Mais x vezes 3 vai ser 3x igual a zero. Então é a mesma coisa. Vamos lá. Como produto de x por x mais 3 é igual a zero, a gente tem que igualar esses dois caras a zero. Então o que a gente faz? A gente pega o x e iguala a zero. E a gente pega o x mais 3 e também iguala a zero. Bom, aqui x vale zero. Aqui x mais 3, 3 ele pode passar para cá com um sinal negativo, certo? Ele é positivo, vai passar para cá negativo. Então vai ficar x é igual a menos 3. Aqui eu já encontrei os dois valores de x, os dois valores possíveis para x. Esse aqui é x1, que vale 0, e esse aqui é x2, que vale menos 3. Pronto, essa equação aqui está resolvida. O objetivo é encontrar os valores de x. Aqui eu tenho uma outra equação incompleta. Como é que a gente pode fazer para resolver essa equação? Essa daqui é bem mais simples. Olha só. A gente tem x ao quadrado menos 9 é igual a zero. A gente pode passar esse menos 9 para cá. Ou seja, fica x ao quadrado é igual a 9. Certo? A gente tem aqui uma potenciação, pode passar para cá sendo uma radiciação. Ou seja, x vai ser igual a, sempre lembrar desses dois sinais, mais ou menos.
Toda vez que fizer essa operação, tem que colocar o mais ou menos, porque o x ele vai assumir dois valores nas equações do segundo grau. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, x é igual a mais ou menos 3. Ou seja, o meu x1 ele vai valer mais 3, o 3 positivo, e o x2 vai valer menos 3. A gente pega um sinal e depois o outro sinal para colocar nos dois valores de x. Pronto, a equação ela está resolvida. Agora, nessa terceira equação, a gente tem uma equação completa. Então, o método mais tradicional de se resolver ela é utilizando a fórmula de Bhaskara. É aqui que a gente vai utilizar essa fórmula, certo? Primeiro, o que a gente faz? A gente identifica os coeficientes. Quem são os coeficientes dessa equação? Quem é A? É o termo que acompanha x ao quadrado, ou seja, é 1. Quem é B? B é o termo que acompanha x. Aqui no caso é 12. E C é o termo independente, menos 13. Vamos lá para a equação. Bora encontrar o discriminante, o valor de delta, aqui nessa equação. Qual é a fórmula para se encontrar o delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? B é 12. Ou seja, 12 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é A? A é 1. Então 4 vezes 1 vezes C. C aqui no caso é menos 13. Então a gente vai colocar entre parênteses, porque ele está com sinal negativo, para a gente fazer o jogo de sinal aqui. 12 ao quadrado é 144. Menos. Olha só. Menos vezes menos é mais, certo? Fazendo aqui todo o jogo de sinal, o sinal do 4 é negativo. Pela fórmula, ele é negativo. O sinal do 1 ele é positivo. E o sinal do 13 é negativo. Então, menos vezes mais é menos. E menos vezes menos é mais. Então, esse sinal aqui vai ficar positivo. Aí eu só faço a multiplicação. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 13 é 52. Ou seja, delta é 144 mais 52, delta é 196. Encontramos o valor do discriminante, o valor do delta. Agora a gente vai jogar na fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Ela diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Quem é B? B é 12. Então eu vou ter menos da fórmula, 12. Mais ou menos raiz quadrada de 196, certo? O valor de delta, 196, dividido por 2 vezes A. A vale 1, então 2 vezes 1 é 2. X é igual a menos 12 mais ou menos raiz quadrada de delta.
de 196. A raiz quadrada de 196 é 14. Então eu tenho menos 12 mais um menos 14 dividido para 2. E aqui eu separo os dois valores que x vai assumir. Eu vou ter aqui x1 é igual a menos 12 mais 14 dividido para 2. x2 ele vai ser menos 12, agora o sinal negativo, menos 14 dividido para 2. Agora essa conta básica. Resolvendo primeiro aqui o x1, eu tenho menos 12 mais 14. Como os sinais eles são opostos, a gente subtrai e coloca o valor do maior. Então eu vou ter menos 12 mais 14 é 2. Dividido por 2. x1 vale 1. Aqui no x2 eu tenho menos 12 menos 14, ou seja, agora os sinais são iguais. Então eu vou somar e repetir esse sinal. 14 mais 12 é 26. Então vai ser menos 26 dividido por 2. x2 ele vale 26 dividido para 2 é 13. Como tem o sinal de menos bem aqui, vai ser menos 13. Então a solução dessa equação do segundo grau vai ser o x1 que vale 1 e o x2 que vale menos 13.